Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Nosso agradecimento pela oportunidade, pelo momento, os desencarnados, encarnados, e a Jesus agradecendo por nos permitir estar aqui. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, entrando num assunto novo, né? Falamos um bom tempo sobre a desencarnação, então agora nós vamos entrar em outro assunto. Agora é a volta. Vamos tratar da pluralidade das existências. É o capítulo 4, né, da segunda parte. Então, houve a desencarnação, nós vimos todo o processo, agora nós vamos fazer o contrário. Mas eu queria antes lembrar, para a gente dar continuidade, outro dia mesmo, foi em fevereiro de 2025, que nós falamos sobre a encarnação. Lembra? A maioria devia estar aqui, né? Sobre a encarnação. Estava, Nestor? Dia 4 de fevereiro de 25. Sim. Estava aqui, não estava? Pois é. Nesse dia, quando falou da finalidade da encarnação, a pergunta vai vir assim, a 132. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Eles respondem assim: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto está a expiação. Ok? Então, a finalidade da encarnação, resumidamente, é chegar à perfeição. Mas nós não vamos conseguir chegar à perfeição muito rapidamente. Aí a gente viaja lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque no capítulo 3 ele fala da vida futura, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na vida futura, ele fala: meu reino não é deste mundo. Capítulo 2. Capítulo 2. Qual que é o 3? Há muitas moradas na casa do Pai. Isso. Era isso que eu queria dizer. Era no capítulo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Né? E o 2 ele fala: meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, aí o 3 fala que há muitas moradas na casa do Pai. E classifica as moradas. E diz que a segunda categoria são mundos de provas e expiações, e que a Terra é um deles. Se nós estamos no mundo de prova e expiação, que é a segunda categoria, e tem 3 para cima, então tem regeneração, os felizes e os celestiais. A pergunta seria, naturalmente, né? Como nós vamos chegar lá nos mundos celestiais? Que provavelmente serão os mundos da perfeição. Se a gente está aqui no mundo de prova e expiação, a gente que já passou dos 25, né? Como é que vai? Não vai dar tempo mais de chegar à perfeição nesse tempinho que falta, né? Como seria? Aí vem a resposta do capítulo 4, que foi a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Que ninguém poderá chegar ou encontrar ou alcançar o reino de Deus se não nascer de novo. Então, você vai nascer uma vez, 2, 10. No entendimento que nós estamos desenvolvendo agora, para a grande maioria de nós, ainda há dificuldade de admitir que nós estamos aqui reencarnados. Ainda não está muito claro isso para nós. Para a maioria das pessoas, mesmo no meio espírita, a gente fala como se estivesse encarnado aqui agora. E não é, nós já estamos reencarnados. Vamos continuar nesse processo, porque aqui não chegamos e não teremos condições de chegar à perfeição. É então que vem a sequência
quando ele vai entrar na pluralidade das existências, na questão 166, né? E vai falar de cara do item 1 da reencarnação. Então a pergunta faz um direcionamento à lógica da questão. Ele fala: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Não, nós que estamos na Terra, que não alcançamos ainda a perfeição durante essa vida corpórea, que para muitos de nós está acabando já aqui na Terra, né? Como que nós vamos chegar lá? Como que nós vamos acabar de depurar? Aí eles respondem: submetendo-se à prova de uma nova existência. 166A. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então não é só uma transformação como espírito. É necessário passar pela prova da vida corpórea. Eu sempre tenho a oportunidade, eu convido a eliminar sofrimento, castigo, punição e coisas parecidas. Tá? A gente precisa trabalhar, amenizar isso, colocar isso mais normal, mais natural. A ideia de castigo, de punição, de sofrer determinadas coisas. Nós não estamos sofrendo a prova de uma nova existência. A gente está passando pela prova de uma nova existência. Mas eu estou sofrendo uma existência. Engraçado, né? A gente pode amenizar, aliviar um pouquinho. Então, não estou querendo consertar o livro não, tá, gente? É só para a gente fazer uma interpretação. Interpretar pode. Mudar não precisa. Interpretar pode. A gente só coloca uma palavrinha mais ou menos sinônimo, fica mais leve. Ok? Então, o que ele vai falar aqui? Ao se depurar, a alma passa, sem dúvida, por uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, a alma, o espírito, vai nascer de novo aqui no outro corpo e vai dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento, passando pelas provas aqui. 166B. Então, a 166 tem 166, 166A, 166B e 166C. Parece o Kardec não estava querendo entender muito bem isso, não, né? Parece. É que ele fez várias perguntas da mesma coisa, né? Aí, então, na B, a alma tem muitas existências corpóreas? Continuidade, quer entender isso, né? A alma tem muitas existências corpóreas? Resposta: sim. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Claríssimo isso, não está? Filosoficamente está claro. Com orientação, com esclarecimento sobre o assunto está claro. Isso é suficiente? Não. Então, saber sobre o assunto, ficar claro, é uma maneira de nos conduzir à vivência. Então, a vivência no dia a dia. Porque se eu perguntar aqui agora, se todo mundo que acredita em reencarnação, e pode até se dizer que é reencarnacionista, eu imagino que todos vão responder que sim, que acreditam em reencarnação.
Tem alguém que não acredita em reencarnação? Não é obrigado a acreditar, nem aceitar. É necessário entender, para depois de entender, aceitar e compreender e vivenciar. Então, se fizer essa pergunta, a resposta é sim, né? Todo mundo calou, quem cala consente, então é sim. Mas se eu perguntar, nós vivemos como reencarnacionistas? Sim. Quase nunca. Entendeu? Então, eu acredito. Entendi o processo? Entendi. Estou vivendo isso? Não. Tem muito acontecimento que desenvolve a nossa impaciência, que seria muito mais ameno, mais amenizado, se a gente colocasse imediatamente a reencarnação. Entendeu? Lógico. Eu não posso estar vivendo reencarnacionismo devidamente, mas através de orientações, não só do doutrina espírita, como também outras religiões, a gente começa a ter uma conscientização e já vai fazendo aquele rumo em que a gente tem que melhorar. Sim. Eu, particularmente, me encaixo nisso. Estou muito longe de atingir uma mínima bondade, sei lá, mas eu tive emoções, eu falo por mim. Eu vejo em outras pessoas também. Eu não acho que deva fazer uma coisa totalmente radical, não, que não é não vivendo devidamente, mas que a gente tem os seus avanços, a gente tem. E a gente tem que se alegrar com isso e tem que focar muito mais melhores. Então, a gente precisa compreender a ideia, aceitar pessoalmente a ideia e colocar em prática gradativamente. O que nós estamos precisando hoje, estamos vivendo um adoecimento contínuo e grave, e cada vez mais grave na Terra. As pessoas estão adoecendo mentalmente. As doenças mentais estão aumentando e agravando. E muito disso se deve ao desconhecimento de coisas simples que nos ajudariam a viver melhor aqui na Terra, especialmente em relação às outras pessoas, que às vezes são os instrumentos das nossas dores gerais. Quer dizer, nós colocamos as pessoas como instrumentos porque elas trazem para nós as provas que nós precisaremos passar para atingir o nosso objetivo de perfeição e de elevação. Como que vai acontecer isso? Eu, por mais que eu busque um autoconhecimento, eu vou precisar também de informações, de experiências que vêm de outras pessoas, de outras situações que a vida vai apresentar. E essas situações, muitas delas ficarão muito simples até de compreender se a gente realmente colocar a ideia de reencarnação. Então, é um trabalho gradativo, mas precisa ser contínuo e cada vez mais aplicado a cada situação que a vida oferecer. Eu tenho dito assim, repetidamente, que as pessoas têm trazido para nós numa bandeja as ofertas de oportunidade de crescimento. E é claro que essa bandeja não vem muito saborosa, não. Essa oferta de oportunidade de crescimento, ela vem um pouco amarga. Mas é a necessidade do momento. Muitas delas trazem a expiação. Para passar pela prova, passar bem pela prova, pela expiação, se for o caso,
e sair vencedor daquela oportunidade. Venci, ou seja, entendi a lição, vivenciei a lição e não me perdi na vivência da lição. Cresci. Certo? Aí nós vamos chegando lá. Ele vem na 166 C, né? C. Parece resultado desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Entendeu, né? Entendeu? A pergunta já é uma confirmação do entendimento. Eu não entendi a pergunta. Hã? Eu não entendi a resposta, né? Então, olha só. Está na sequência aqui. O que o Kardec está fazendo? Ele está desenvolvendo a pergunta inicial para buscar vários ângulos do entendimento da ideia, tá? da repetição das encarnações. Então, nessa fase aqui da letra C, parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Ficou tão claro e tão entendido a partir da pergunta que só responder é evidente. Claro, óbvio. Já se entendeu tudo, pronto, está claro. Ficou claro para nós? Está claro, tá? Evidente, né? Está claro. Aí vem a pergunta 167. Eu acho, sugiro sempre, que essa questão deveria ser decorada. Eu sei que não precisa decorar mais, né? Memorizar também. É memorizar? É a mesma coisa, né? Mas memorizar, então. Professor, memorizar. Tá? Questão 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Compreendendo. Encarnação é quando nasce a primeira vez na vida física do corpo físico. Tá? Considerando a partir da condição humana. Então, a encarnação é quando nasce a primeira vez. A partir da segunda é repetição, não é? Então, repetição é reencarnação. Repetição da encarnação. Qual é a finalidade, então, dessa reencarnação? A resposta tem 3 partes. Por isso que eu falo que não é tão difícil de decorar, porque a resposta é curtinha, mas tem 3 partes que são muito amplas e claras. A primeira resposta, uma palavrinha. Qual é a finalidade da reencarnação? Primeiro, expiação. Claro que ele está respondendo para a Terra. Né? Expiação. Ah, mas o que é expiação? A expiação é a oportunidade que nós temos de consertar aquilo que nós atrapalhamos nas encarnações anteriores. Vai ficar bem simples. Então, expiar é consertar, é oportunidade para consertar. Às vezes a lei impõe e nós nos sentimos, por exemplo, forçados a fazer uma determinada coisa. Mas quando a lei impõe, é porque a nossa necessidade é maior do que a nossa vontade. Se com a vontade a gente dispensa isso, a lei impõe em algumas circunstâncias.
Então, a primeira opção, né? Posso dizer que é geral na Terra. Né? Pouquíssimos espíritos que encarnaram na Terra não precisavam mais reencarnar, porque já tinham passado por todo o processo. A grande maioria precisa de consertar alguma coisa. Expiação. A sequência é melhoramento progressivo. Olha que sequência interessante e lógica. Melhoramento progressivo da humanidade. O que significa isso? Quando nós reencarnamos com a necessidade de passar pelas dores da expiação, o objetivo é o melhoramento progressivo da humanidade como um todo e da individualidade de uma forma específica. Então, cada um precisa passar pela sua expiação para construir o melhoramento progressivo. Existem expiações que são muito dolorosas e que nós precisaremos de ajuda para atingir um objetivo maior, que é o melhoramento. Deus, na misericórdia, ofereceu todos os recursos que a vida humana tem nos apresentado para melhorar a nossa qualidade de vida, para fazer esse melhoramento progressivo. Mas o que tem acontecido em geral? Nem sempre aproveitamos os recursos que nos são oferecidos e muitas vezes recusamos esses recursos. Nós, às vezes, não buscamos ajuda, não buscamos entendimento das coisas, melhoramento, instruções, informações, orientações, medicamentos, tratamentos, e passamos a vida, às vezes, no sofrimento e até acreditando no castigo. Deus está me castigando porque eu devo ter feito alguma coisa muito ruim. E passo uma vida inteira reclamando da dor, como se ela fosse um castigo divino, e não busca nenhuma solução nos diversos recursos que a vida está oferecendo. É o destino. É o destino. Não, meu destino é sofrer. Deus quer que eu passe por isso, que eu sofra isso. Entendeu? Aí um dia desses, uma pessoa falou para mim assim: eu estou com dor de cabeça. Eu falei: já tomou remédio? Não. Não tomo, não. Por que não? Por que não? Não. Tomo remédio, não. De jeito nenhum. Eu evito de todo jeito. Não, interessante. Quando eu começo a sentir um sinal de dor de cabeça, eu tomo. Ah, mas pode tomar remédio. Para que foi feito? Você já pensaram sobre isso? Para que remédio foi feito? Graziela, responde para nós. Por que o remédio? Você é especialista em dor. Por que remédio foi feito? Trazer alívio. Trazer um alívio. Agora a pessoa não quer ter o alívio, deixa ela com dor, então. Isso. Não é isso? Você consegue cuidar de dor sem dar algum medicamento? Então, para quê? Entenderam? Então, por que eu vou ficar resistindo, gente? Mas, Valdir, hoje a pessoa até faz uma justificativa meia porta, porque esses medicamentos são todos falsificados, não sei o quê. Nós aqui no Brasil, existe um órgão que fiscaliza tudo isso. E a gente tem que acreditar que ele fiscaliza, que se chama Anvisa. Né? Então as pessoas justificam.
Eu acredito porque querem ficar sofrendo, querem aparecer, querem se mostrar. Eu tenho. Se não tiver dor, não fica esgotado. Tem que ter alguma dor, tem que ter algum sofrimento, né? Claro. Então a pessoa fala assim, eu não quero ficar dependente do remédio. Fica dependendo da dor. Não quero ficar dependendo do remédio, não. Eu quero ficar da dor. Eu quero sentir dor. Eu quero poder falar para alguém, porque alguém precisa ter pena de mim. Será que é isso? Alguém precisa ter pena de mim porque eu estou com dor. Eu estou com uma dor aqui insuportável. Mas inconscientemente as pessoas fazem isso. Eu até tenho. Não é isso que eu acho. Eu tenho uns comprimentos no bolso. Coincidentemente até, sabe? Aqui, ó. Está até usado aqui. Eu não sei, só tem 3. Ó. Deus Gente, eu não importo falar disso aqui, não é claro que não sai falando de tudo que é remédio, né? Mas que alguns têm que ser receitados pelo médico. Mas isso aqui vende em qualquer lugar. Você vai em boteco, em farmácia, vende até em farmácia, Neosaldina. Entendeu? É só um exemplo, não estou dizendo que para tomar, sair tomando Neosaldina também. Mas só para dar um exemplo da questão do melhoramento. Para eu melhorar intimamente, eu preciso buscar uma melhora também externa. O meu ambiente externo precisa ser melhorado para eu me sentir bem nesse ambiente, inclusive com o meu corpo, e intimamente ficar confortável. Dor é desconfortável. Se nós aprendemos a fazer isso, e é claro que é preciso chamar atenção para coisas mais profundas, maiores. Porque tem muita gente que recusa psiquiatra, psicólogo, psicanalista, coisa parecida na área da psicologia, né, em geral, que vai ao psiquiatra, recebe uma receita de um remedinho para tomar e não toma porque é remédio psiquiátrico, a dependência. Mas eu não posso ficar dependente desse remédio, entendeu? Vamos pensar sobre isso. É para pensar sobre isso. É claro que tem situações em que precisa uma consulta médica, mas é preciso procurar um médico. Nós não temos médico no Brasil, acho que não tem no mundo, médico para ficar visitando todo mundo em casa para saber quem está precisando ou não. Essa é a nossa parte. Deus já colocou as oportunidades todas, as facilidades todas. Aí nós temos que procurar. Aí, não vou não, porque esses médicos acabam achando umas doenças para a gente aí. Quer dizer, doença que eu nunca tive, porque eu nunca fui para saber se tinha, né? Aí o dia que eu vou lá, o médico acha. O médico inventou para mim essa doença. Vamos pensar sobre isso. Estou exagerando um pouquinho para a gente pensar a respeito. Tá? Para a gente facilitar isso. Sim. Eu vejo o remédio como misericórdia divina. Sim. Pela nossa estrutura, a gente, de uma certa forma, tem que ter a dor. Mas vem o alívio através do medicamento. Então, misericórdia divina. Isso. Exatamente. É exatamente aí que está a misericórdia. Né? Nas facilidades que surgem, nas oportunidades que surgem para facilitar a nossa vida. É a misericórdia. Veio o médico, veio o profissional de todas as áreas, especialmente dessas áreas humanas, que vieram nos ajudar. Mas a gente tem que procurar. Tem que ir lá perguntar para ele, aqui, eu estou com esse problema aqui, estou sentindo essa dor, isso, aquilo, né? Não tem remédio nisso, não. Eu não tenho que ficar sentindo dor. Eu tenho que resolver o problema, a dificuldade. Resolver. O melhoramento é a solução de algo que estava ruim, que estava pior. E eu preciso pegar esse pior e melhorar. Fazer o melhoramento progressivo de mim mesmo, através das provas dentro da existência.
nós precisamos encarnar para passar pelas provas e atingir a perfeição, não é? Então, para atingir a perfeição, nós temos que melhorar. Para melhorar, nós temos todos os recursos que estão sendo oferecidos de diversas formas. Todos eles são importantes e são necessários de acordo com a situação de cada um. Ok? Vamos procurar isso? E aí tem a terceira parte, né? Que ele fala aqui o seguinte, na terceira parte, a questão 67, então ele fala, expiação, repetindo, tá? Memorizar. Expiação, melhoramento progressivo. Sem isso, onde estaria a justiça? Justiça. Sem isso, sem a expiação e sem a oportunidade do melhoramento progressivo da humanidade através de cada individualidade, sem tudo isso, onde estaria a justiça? Qual a justiça? A de Deus, a justiça divina. Tem uma pergunta para frente que vai falar disso mais ainda. É onde nós vamos achar um dos maiores argumentos para a reencarnação. A compreensão da justiça. Então isso aqui é bem em nós. Mas na seguinte, lá na 171, né? Tem de ler, isso é qual que é o artigo 171, né? É o artigo de estelionato. Entendeu? Então, aí você vai entender a justiça. A justiça sobre as injustiças que nós vemos o tempo todo. Quer dizer, aí passa a ser aparentes injustiças. E é principalmente nisso que precisa crescer o olho da reencarnação. Quando você vê injustiça acontecendo em sua volta. E tem muita coisa, e coisa séria, coisa grave, coisa difícil de você buscar o entendimento e fazer uma naturalização daquele processo, especialmente por já ter acontecido. Mas facilitaria, porém, tem a necessidade de sofrer, de reclamar, de achar que está ruim, não é? Um dia desses, acho que foi não sei se foi a André que comentou, na reunião aqui, na nossa reunião de sexta-feira, um espírito veio e se declarou estuprador. Aí eu ouvi a história dele, né? Ele contou a história toda lá, assim, com muito constrangimento, inclusive, falou de tudo que ele tinha vivido, da situação toda lá, e desse crime que ele mesmo admitiu que tinha praticado, e falou da dor, do sofrimento que ele estava naquele momento, porque sabia que não teria perdão. Aí eu falei para ele que sim, teria perdão, sim. Mas tem como? Porque a gente aprende que um pecado, se você tiver comido um pouquinho além hoje, você praticou um pecado capital, né? Gula, pecado capital, condenado ao fogo eterno do inferno. Nós aprendemos isso, não foi? Aí o outro praticou estupro. Muito mais grave, né? Muito mais sério. Principalmente na visão nossa aqui e na dramatização que se faz sobre os diversos crimes que têm acontecido. Mas o que nós aprendemos, estamos aprendendo, é que pela justiça divina, todo crime tem perdão, oportunidade de
expiação através de uma nova encarnação. Não é isso que a gente aprendeu? É isso que Deus faz. Deus perdoa? Sim, perdoa. Não, Deus não se ofende. Deus não se ofende, mas Deus não se ofende, não é a lei. A lei está pronta. E o perdão está na lei. Como que é então? Perdoa? Perdoa. Como? Te dando a oportunidade de renascer, passar pela expiação, construir o seu melhoramento progressivo, vivenciar a justiça, te cobrando aquilo que você fez errado contra o outro, mas te dando a oportunidade de, ao reparar, você está livre do processo. Entenderam? Quer melhor que isso? Considerando que nós vamos descobrir que todos já fizemos alguma coisa errada. Errar, tenta auditar, é humano. Faz parte da humanidade errar. Porque o que é errar? O que sabe que é o erro, que é o mal, que é o erro, que é o pecado? O erro é a experiência em uma determinada situação, né? Em uma determinada prova, que nós temos duas opções, né? Acertar ou errar. A terceira é a pior. Não fazer nenhuma coisa nenhuma. Parar. Ficar em cima do muro. Certo? Então, as duas opções reais são experimentar, e ao experimentar você pode acertar e pode errar. Se você acertar, ótimo, está dentro da lei, cumpriu a lei, vai em frente. Se você errar, a lei te permite errar, mas te dá a oportunidade de consertar. O nome que foi dado a essa oportunidade de consertar é perdão. É o perdão divino. É o perdão que Deus já tem pronto para nós e que nós ainda recusamos para os outros. E às vezes para nós mesmos. Para nós mesmos. Valdir, Sim. nesse caso, a prova é uma expiação? Não Ou necessariamente. provas e expiações? Toda expiação é prova também. Mas nem toda prova é expiação. A prova são os processos naturais, normais, que todo mundo vai passar. Certo? Então, por exemplo, um parto, você não pode falar que um parto é uma expiação. Ele é uma prova. Todas as mulheres que vão ser mães vão passar. Certo? A morte não é expiação, é prova. Porque todos vamos passar, principalmente a morte. Essa é a mais garantida. Todos vamos passar por ela. É prova. Agora, o tipo de morte é expiação. Porque cada um vai passar pelo seu tipo de morte. Entendeu? Aí é expiação. Dependendo do tipo da morte. Para alguns, vai ser uma situação bem natural que vai ser só prova. Então, há distinção entre as duas coisas. Né? Essa distinção é exatamente para entender que, em algumas situações que a gente chama de expiação, é quando houve algo mais sério, mais grave, de desvio da lei, a pessoa precisa voltar para consertar, para se ajustar de acordo com, para entrar na lei novamente. Aí então, você vai passar pela dificuldade que você mesmo criou. O que a Darlene falou aqui agora mesmo? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Ou seja, não vos aflijais, pois, quando passardes pela dor. Porque ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Os eleitos somos aqueles que fomos agraciados pela oportunidade da expiação para consertar o nosso erro no passado. E muitas vezes ela vem como dor, porque é essa dor que vai nos levar
à busca da solução completa e definitiva. Sim, João? E como você disse, a bandeja farta, né? Sim, exatamente. O rico material didático. Isso. Entendeu? Então, a dor é uma bênção, porque ela é a oportunidade. Mas é uma prova também. Sim, é uma prova. Essa expiar, mas Tudo que é ruim, dependendo da intensidade do ruim, ou é prova ou é expiação. O Emmanuel chama de provação, né? Que é a situação intermediária. Não é? Então, tudo isso está dentro da nossa necessidade de melhoramento progressivo. E está perfeitamente de acordo com a justiça de Deus. Na 168, ele vai falar assim: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente. O número das existências corpóreas em mundos materiais, né? Ele é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Certo? Então, quantas? Não tem como se definir quantas. Um número. 25, 30, 200, 1000, 5.000, não importa. Você vai passar por tantas quantas for necessário até você atingir a pureza. É o processo de purificação, de melhoramento progressivo. É aí que vem o Filho do Homem, né? Isso, exatamente. Você já imaginou, você chegar do outro lado, aquele conselho fala assim: você não tomou vergonha até hoje, tantas encarnações? Vê se compensa aí, meu irmão. Ajuda a gente aí, não é? Pois é, mas o que vai acontecer? A própria consciência vai cobrar. Porque quando a gente vai aprendendo, nós vamos registrando tudo na consciência, né? O registro vai ficando, vai engordando a consciência, né? Vai enchendo de informação. Vai chegar um tempo que essa informação vai começar a te incomodar. Aqui muito foi dado, muito será pedido, ou cobrado. Certo? Você recebe muita informação, de todos os níveis, de todas as áreas. Essas informações vão acumulando no nosso arquivo espiritual, né? Nós temos um arquivo imenso, é um HD de milhões de terabytes, né? Vai gravando tudo, vai gravando, vai assimilando tudo. Vai chegar um tempo que esse arquivo todo começa a te incomodar. Eu estou precisando de fazer alguma coisa lá fora. E aí começa a cobrança íntima. É a autocobrança. A gente vem aqui e aprende umas coisitas aqui, não é? Depois você chega lá fora, você tem coragem ainda de repetir o contrário que você já aprendeu. Olha quanta coisa você fala: nossa, posso fazer isso? Não é? A gente ainda faz algumas, né? Tem uma que a gente fala: vou sim, vou fazer. Né? Mas tem uns que não tem coragem mais não. É a consciência cobrando. E se faz, você fica preocupado. Fica assim, é como se fosse aquela vozinha lá dentro cobrando. Mas você teve coragem de fazer isso? Sabendo que não convém, que não é o mais adequado? E aí a gente descobre que tem espírito junto com a gente o tempo todo. E fica vendo tudo que ele está fazendo. Né, Maria? Os espíritos ficam vendo o que ele está fazendo, o que ele está falando, o que ele está pensando. Não tem como esconder, não. Aí, mais cobrança. Meu Deus, será quem está aqui vendo, ouvindo ou captando isso que eu estou fazendo, falando ou pensando? Será quem?
Aqui a gente já sabe, né? É aqui que tem a justificativa. Não, tem uns que vêm aqui para aprender, né? Como nós. Tem outros que vêm aqui para ensinar, eles não vão julgar. E aqui a gente vai fazer uma forcinha para ser o mais tranquilo possível, né? Mas lá fora, aqui tem uma certa vigilância da gente mesmo. Tem a nossa e tem a das pessoas que estão em torno, que a gente vai achar, o Eduardo, por exemplo, tem, se eu tiver 30 anos de espiritismo, o Eduardo tem 50, né? A gente conhece. E o Eduardo conhece, né? Olha só. O Eduardo, há 40 anos atrás, mais ou menos, olha só, hein? Há 40 anos atrás, ele estava lá no Loreto Flores. Foi no Loreto Flores? 40 na minha vida, mas É mais, é 40. Loreto Flores é por aí. 40 anos, por aí. Mas não é por aí. É, estava lá. Ele venceu E vem esse tempo todo. Aí o cidadão me vê fazer alguma coisa que hoje, 40 anos depois, eu falo, pô, esse cara, 40 anos depois, eu estou fazendo a mesma coisa. que ele percebe. Valdir. Onde foi me achar? Aí, Na PUC. O que Valdir está fazendo na PUC? na foto, Na PUC, você foi lá fazer as tarefas. Vivia lá na PUC, fazendo algumas exposições da vida da eu PUC. fui algumas vezes, tá? Muitas vezes. Entenderam? Então você está sendo, sem perceber, está sendo visto o tempo todo. Em seguida. Valdir, você vê o compromisso que nós temos perante ao todo, né? Isso. Porque nós temos, toda vez que você faz qualquer coisa que não é conveniente, que não é certo, a memória logo liga. Isso. Para com isso aí. Você insiste a dívida a você. Exatamente. Não é? Um dia o Milton, que estava aqui no cantinho, nós começamos a espiritismo juntos, assim. Ele veio para aqui junto comigo, depois ele foi para outra casa. Tinha um espírito que veio dele, na verdade, um dia, para ser doutrinado, né? O espírito estava seguindo alguém. Aí ele veio, nós conversamos com ele e tal. Na semana seguinte, esse espírito voltou. Na época eu tinha barba, né? Aí o espírito falou assim: eu segui esse baixinho e esse barbudo aqui a semana inteira e eu não quis fazer nada errado. Falei, graças a Deus, graças a Deus, porque só te permitiram ver o que você precisava ver, porque você não precisava, não deixaram. Mas ficaram seguindo a gente a semana toda. Quantos outros? Em diversas outras situações, né? Então tudo isso para a gente pensar e fazer a vida ficar melhor. Esse é o nosso grande objetivo. Fazer a vida melhorar. Na boa, cantando, né? Declamando, pensando coisas positivas, leves, alegres, né? Sem muita. Viver a vida. Né? Ficar com a resposta da criança. É bonito, é bonito, é bonito. Fazer a prece. Então vamos fazer a prece de encerramento e agradecimento. Jesus amigo, agradecemos pela oportunidade da noite, dos estudos que foram passados para nós, pela presença amiga dos teus mensageiros, que vem trazer para nós conforto, consolo, instrução, orientação e incentivo para que possamos tornar a vida melhor em todos os momentos, em todas as oportunidades que nos são oferecidas. Permita, Senhor, que possamos estender este comportamento e essa melhora da vida que nós estamos entendendo para todos aqueles que passam por males maiores, por dores maiores, por aqueles que estão sofrendo, que estão vivendo grandes dificuldades, grandes conflitos, grandes dúvidas e que não têm como buscar a solução e o consolo como nós temos a oportunidade neste momento. Por isso, Senhor, o nosso agradecimento
a este cantinho de Jesus que um dia nos acolheu e que, ao nos acolher, ofereceu as melhores oportunidades de aprendizado através do incentivo, do apoio, das grandes amizades e especialmente da presença amiga desses mentores, amigos espirituais que cuidam de nós silenciosamente, que nos orientam discretamente e que estão sempre conosco, usando as expressões leves, simples, como aquele baiano, por exemplo, que diz sempre que vai quebrar um coco por nós, como aquele nosso amigo, companheiro da casa, desencarnado, que através dele vinha um outro amigo que dizia: a casa está pegando fogo. E depois ele passou a chegar e usar esse código de identificação. A casa está pegando fogo. Mas o fogo que está pegando nessa casa é o fogo da oportunidade, do sinal de alerta, para que todos nós possamos buscar esse melhoramento progressivo e estender para toda a humanidade. Obrigado, Senhor, que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Jesus.